Oi, pessoal. Aline. Oi. Tô fixando o tema aqui. Sabrina, querida. Até o Dr. Ricardo entrar. Entrou. Anjo da mulher. Vamos lá. Liane. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo. Tá dando para ouvir e ver bem? Perfeito. Aqui também tá ótimo. Muito bem. Tá claro aqui a luz, né? Até suficiente. Muito bom. Tá você está me Aqui vendo? tá, tô vendo e tô ouvindo. Tá tranquilo. Ok. Bastante gente entrando. Olha, já tem 21 pessoas. Acho que já dá até pra gente começar, né? O que você acha? Claro, claro. Começando. Então, ótimo. Eu tentei fixar o tema é saúde da mulher, ainda não consegui, vou tentar aqui fixar. Hum, Mas só para me apresentar rapidamente, né? Quem não me conhece, sou a Carita, sou nutricionista, sou terapeuta ayurvédica e trabalho também com o Dr. Ricardo, tanto em Campinas quanto aqui em São Paulo, né? E aí fiquei muito contente assim de poder fazer essa live. Faz tempo que eu estou querendo, né? Com ele, que é uma pessoa incrível, né? Mas vou deixar você se apresentar. então, eu também estou bem feliz de poder participar. Eu acho que, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Barini, eu sou ginecologista e obstetra e eu também tenho uma especialização na área de imunologia, ligada à parte de reprodução, e eu trabalho bastante agora com reprodução assistida, e é um mix, então, dessa minha especialidade, né? E para mim também é muito legal poder participar dessa live com a Carita. A gente tem trocado muita figurinha, né? Uhum. Muita questão das nossas pacientes, né? E acho que a gente vai então curtir bastante essa conversa. Eu espero que vocês também aproveitem. Sim, e as perguntas são muitas, né? Eu já acabei de passar aqui várias para o doutor Ricardo e tem mais chegando. Então, na medida do possível, a gente vai respondendo. Infelizmente, acho que não vai dar para responder tudo, mas grande parte, né? Pelo que a gente viu, assim, de que a gente conversou, né? Claro, claro. Por onde começamos? O que Então, você sugere? pode falar um pouco rapidamente do seu trabalho como nutricionista, e depois eu falo um pouquinho também do que eu vejo como médico e como nutricionista, e a gente passa para as perguntas, né? Isso, ótimo. Então, o meu trabalho, assim, principalmente aí voltado para o tema saúde da mulher, né, na nutrição, o que eu percebo? Que cada fase tem um ponto aí super importante para se olhar, né? E eu acabo olhando meio pelas fases mesmo, pelos ciclos da vida, né? Então, por exemplo, de repente, acho que eu já posso até começar, né, após a menarca, falando um pouquinho dessa fase. Quando a menina menstrua, né, que chega no meu consultório, é uma fase bem importante, porque é uma fase que a menina, mulher, ela está estudando, né? Normalmente é uma adolescente, então tem os hábitos lá de adolescente com hábitos noturnos, de não dormir tão bem, de não se alimentar tão bem, porque aí começa a estudar, esquece de comer, e com isso já vem uma questão super importante, que é a tão conhecida, né, doutor Ricardo, a gente fala muito que é a queda do ferro, né, que vem com a menstruação, e no caso dessas meninas aí que acabam não se alimentando tão bem e não cuidando tanto dessa parte, a energia vai lá embaixo, né? Então não tem mais energia para estudar, para fazer as atividades diárias. Você recebe bastante nessa fase ou quase não? Uma época da minha vida eu ia mais adolescentes. Acho que eu estou ficando um pouco velho agora.
Acho que elas preferem os médicos mais jovens, né? Mas eu tenho algumas e eu acho que é uma coisa importante a se comentar, né? Acho que é uma fase em que a mulher começa a ter uma perda crônica disso, né? Toda mulher passa por isso. E essa queda de energia pode realmente ser significativa. A gente observa mais isso, especialmente nas grávidas, né? A gente não quer adiantar um pouco o tema, mas na gestação é bem nítido. A gente percebe que o consumo de ferro, né, que ocorre pela gravidez, dá uma queda de energia significativa e a gente tem, importante fazer a reposição disso de uma maneira eficiente, né? É o que a gente tem buscado. Né? Sim. E até uma pergunta que já até chegou em relação a essa fase, né? Que aí é mais para você mesmo. Muitas perguntam qual o método contraceptivo que é mais indicado, né, nessa fase aí. Então, essa questão da discussão da anticoncepção depende muito do tipo de, né, da condição e momento de vida que está a paciente e o que está buscando. Né? Normalmente, a anticoncepção mais frequentemente usada na fase da adolescência é a anticoncepção hormonal por pílula contraceptiva mesmo. Né? Existe um preconceito quanto ao início do uso do contraceptivo antes de 2 anos que a menina completasse depois de menstruar, né? Mas depois dessa fase certamente é muito seguro, que não vai trazer nenhuma ao longo da sua vida, não vai interferir com a fertilidade, não vai trazer nenhuma consequência negativa. A grande vantagem da pílula é realmente reduzir o fluxo menstrual, né? E muitas mulheres também, elas acabam tendo como efeito positivo o fato de que há uma melhora a redução da oleosidade da pele. Os contraceptivos eles têm um efeito antitestosterona, então isso diminui a oleosidade, diminui a frequência com que as acnes incomodam as pacientes, então passa a ser quase que uma forma eletiva. A contracepção, vamos dizer assim, hormonal, ela pode ser por pílula, ela pode ser por adesivo, né? Existem outras formas, né? A gente poderia até pensar no dispositivo intrauterino, né? Hoje em dia, inclusive, existem alguns dispositivos intrauterinos cuja grande vantagem é interromper o fluxo menstrual sem bloquear a ovulação. A mulher continua ovulando, apesar de uma pequena carga de hormônio só dentro do útero e atuando ali no endométrio, que é a parte que cobre internamente o útero, e no muco cervical, e isso então faz com que ela não menstrue. E hoje existem 2 DIUs desse tipo no mercado no Brasil. Existe o Mirena e acabou de ser outro que chama Cailina. Né? Esse eu nunca ouvi falar. É novo, então. Acabou de entrar, entrou mês passado no mercado. Né? Todo mundo pergunta, mas por que Cailina? É porque Mirena, na língua inglesa, é Mirena. E aí entrou a Cailina, que é primo do Mirena. E a grande vantagem do Cailina é que ele é menor, bem pequenininho, e tem 1/3 da quantidade de hormônio que tem no Mirena. Então, a gente tem o mesmo efeito contraceptivo, o mesmo efeito de diminuir o fluxo menstrual, e tem uma eficiência anticoncepcional fantástica, exatamente igual ao Mirena. Então, uma grande promessa da contracepção em qualquer fase da vida, mas especialmente para as adolescentes, acho que vai ser algo muito interessante para poder ser observado. Claro, geralmente são mulheres adolescentes que já iniciaram a vida sexual para poder fazer a colocação, a aplicação do DIU e assim. Mas, além disso, claro, tem sempre a anticoncepção de barreira, não tão eficiente, mas ele é muito importante para quem está iniciando a vida sexual, para evitar não só a gravidez indesejável, mas especialmente doenças sexualmente transmissíveis. E o HPV é o grande vilão da história atualmente, né? Então, além da AIDS e além da hepatite, né, que também tem transmissão sexual, o Covid ninguém sabe ainda se tem transmissão sexual ou não. Não se sabe ainda, né? Não. Tem alguns trabalhos que já mostraram a presença do vírus no sêmen humano, mais ou menos 15% dos homens infectados apresentam o vírus no sêmen, mas aparentemente não existe a transmissão por. Parece que a via de transmissão realmente é respiratória. Tá.
então, ou digestiva. Então, por enquanto, não. Mas o pessoal que trabalha com reprodução está muito preocupado, porque não se sabe se a presença do vírus no ejaculado e manipulado no laboratório pode acabar uma disseminação do vírus laboratorial. Uhum. Entendi. Isso é E coisa para o futuro, né? Deixa eu Ah, até te perguntar, porque tem duas pacientes minhas que eu vi online, né? E que elas não perguntaram, mas eu sempre fico pensando nisso. Elas têm endometriose. uhum. O Dilmirena é uma boa solução? Excelente solução. Tá. O que o Mirena faz? A ação da progesterona no ambiente intrauterino, e obviamente na região em volta do útero, né, vai ter uma concentração maior de progesterona em todos os órgãos ali em volta, vai fazer com que o endométrio, tanto dentro do útero como fora do útero, diminua a sua espessura, que é o que a gente busca na endometriose. A gente quer diminuir a espessura do endométrio e reduzir o ciclo reprodutivo dessas células. Né? O que acontece na endometriose? A célula se implanta fora do útero e ela passa a responder ao ciclo hormonal. Então, ela cresce, ela fica e menstrua. Só que menstrua para o abdômen da paciente. Isso é o que provoca o aumento das cólicas, o desconforto, muitas vezes, na área intestinal, implantes no intestino, enfim. Qualquer região em volta onde haja esse implante pode provocar todos os desconfortos. E o Mirena, ele tem para bloquear isso aí. Existem, Esse novo também, esse Kailina também. obviamente que existem medicamentos com eficácia um pouco mais específica para a endometriose. Existe um hormônio no mercado que tem um efeito mais interessante e mais indicado para quem tem endometriose. Né? Uhum. Mas são boas formas, ótimo. Eu tenho aqui ainda, dessa fase, uma pergunta que fizeram em relação ao DIU de cobre e deficiência de ferro. Se ele é mais indicado ou não é indicado por conta da deficiência de ferro. Quem tem deficiência de ferro ou quem tem alguma forma de anemia já deveria evitar a ingestão de cobre e até o mais recente no mercado, que ressuscitou aí, que é o DIU de cobre com um pouco de prata. Prata, sim. Ele não é melhor. Uma frescura, não tem nada. Bom saber. Não melhora a eficácia, não diminui o sangramento, não tem nenhuma mudança. Qualquer coisa que se coloque dentro do útero, né, o nascimento do DIU, ele vem da época em que os beduínos tinham que atravessar o deserto com camelos e eles colocavam, então, pedra no útero do camelo, que era para não engravidar durante o trajeto. Então, É mesmo? a presença de alguma coisa dentro do útero já diminui a gravidez. Claro que a coisa foi evoluindo, depois se usou um DIU que era só uma peça de plástico, né? De plástico. Era uma alça dupla, né? Foi o primeiro DIU que se lançou no mercado. E depois ele tinha uma grande... provocava muito sangramento e muita cólica, porque ele era muito grande, ele ocupava a cadeira, era um S duplo dentro do útero, até que depois nasceu o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele veio da evolução do DIU, que era primeiro com ouro, depois com prata e depois com cobre. Qualquer metal com carga positiva inibe a migração específica. E assim que funcionam esses DIUs, então, medicados, né, que não hormonais. A carga positiva no muco cervical é que bloqueia a migração espermática. Então, no começo, tentou esse tipo de DIU e, obviamente, que do ponto de vista de custo-benefício, o cobre era muito melhor. Era muito mais barato, né? A eficácia é muito boa. O único problema é excepcional quando, às vezes, a paciente tem alergia por cobre, né? Alergia de contato por cobre. Isso, algumas vezes, remover alguns DIUs que a gente usava bastante, há uns 20 anos atrás, especialmente, ou então, o sangramento. Todos esses DIUs, que não aqueles DIUs com hormônio, eles aumentam o volume do fluxo menstrual e o número de dias que a mulher menstrua. E também, muitas vezes, a incidência das cólicas. É por isso que esses DIUs têm perdido muito no mercado. Porque existe uma coisa muito melhor, que é reduzir significativamente
menstrual, ou praticamente não menstruar, como no Mirena e no Cailina. Uhum. E o que ocorre, é óbvio, alguns grupos de mulheres que são anti qualquer tipo de medicação hormonal, né, algum efeito hormonal, e elas não querem usar o Mirena mais por uma questão até ideológica. Uhum. Isso é uma coisa que deve ser repensado, porque a quantidade de hormônio que existe é tão pequena que não bloqueia o ciclo menstrual. Então a mulher continua ovulando, continua É havendo todo... local, né? É só local o efeito. Não é Por isso, sistêmico como a pílula anticoncepcional. é completamente diferente. A pílula tem uma quantidade de hormônio muito maior, porque a função dela é bloquear a hipófise na produção cíclica dos hormônios. Ela bloqueia a ovulação, sim. Uhum. Sim, perfeito. Ótimo. Acho que elas ouviram. Depois eu vou conversar com elas, mas acho que foi ótimo Tá essa bom. questão, principalmente da endometriose. E tem Uhum. uma pergunta aqui que é para mim, que é: tenho candidíase de repetição. O que devo fazer em relação à alimentação? Isso também eu tenho recebido muitas mulheres com candidíase, né? E que muitas vezes o que está por trás dessa candidíase é uma síndrome fúngica, né? Tem se estudado bastante sobre síndrome fúngica. E o que a gente percebe? O que é isso, né? É uma síndrome que começa no intestino, por uma desbiose intestinal, né? Que algumas, principalmente mulheres, apresentam, né? Uma questão de constipar, ter diarreia, isso de ir e vir do intestino, desbalanceia aí as bactérias do intestino, as bactérias boas e as ruins, né? A gente tem as duas. As ruins ficam muito mais... em muito mais quantidade do que as boas, há esse desequilíbrio, e a partir daí os fungos também começam a se desequilibrar e aumentar em quantidade, mesmo a cândida, né, que a gente já tem aí no sistema. E algumas mulheres que já têm essa predisposição, aumenta aí a facilidade em desenvolver candidíase, né? Você tem bastante paciente com candidíase? Tenho. Hoje em dia tem se dado bastante importância para a questão da endometriose, não só intestinal, mas endometrial, né? Já se desenvolveram alguns testes que avaliam qual que é a microbiota e a presença de bactérias que não são acontecem lá, especialmente os lactobacilos, né? Uhum. A falta dos lactobacilos pode ser uma das coisas que provoca até dificuldade de implantação em fertilização in vitro. Então, hoje em dia, é bastante importante que a gente consiga manter um equilíbrio da flora, que vem, né, desde a flora vaginal, na flora vaginal e também na flora endometrial. Nossa, essa da endometrial realmente eu não conhecia. Essa é uma coisa que tem bastante importância. Hoje em dia, tem até alguns métodos de pesquisa que utilizam tecnologia de biologia molecular, né, para você caracterizar o tipo de bactéria. A gente não só está com a cultura, né, só para tentar explicar o que é uma coisa e o que é outra. Quando você faz uma cultura, você cultiva uma parte do endométrio ou uma parte da secreção que você quer saber se tem determinada bactéria, por exemplo, uma urina ou nasal, em qualquer que seja a secreção, você então mantém aquilo no laboratório, num meio de cultivo específico e espera que a bactéria se reproduza para você identificar através de testes, né, específicos qual que é a bactéria e então dar o diagnóstico para a especificidade daquela infecção. Hoje em dia tem se desenvolvido bastante técnicas de biologia molecular, que significa o quê? Você tentar pegar fragmentos do DNA das bactérias e através da quantificação desse DNA, dessas bactérias diferentes, você dizer se a paciente está com uma desbiose local, né? Isso é para evitar as infecções oportunistas e até para facilitar o próprio processo reprodutivo. Uhum. Agora, só uma coisinha que eu queria falar também, cara, tá? Vezes, claro que essa parte que você está colocando da desbiose é muito importante, mas o que eu tenho visto também no consultório algumas vezes, algumas mulheres que nos procuram e que a gente vê essa queixa da crise, mas também existem algumas infecções oportunistas que acabam envolvendo de algumas mulheres, e que se a gente não faz essa pesquisa específica para essas, se a gente pedir para a paciente só ir ao laboratório
fazer uma cultura da secreção vaginal, não vai ser estudada a bactéria. Ou a gente faz, então, um pedido para que seja feito o estudo por biologia molecular, né, o técnico chama-se PCR, ou então a gente pede para que seja cultivado no meio para aquela bactéria. Eu estou falando especificamente de duas bactérias, chama-se Mycoplasma hominis e a outra chama-se Ureaplasma hominis. Elas não dão sintomas, elas ficam lá no colo do útero, promovem uma inflamação, promovem uma irritaçãozinha e pumba, aparece a candidíase como oportunista. E essas pacientes ficam tratando, e enquanto não trata essa outra infecção, você não consegue equilibrar a flora. Às vezes, não só consertar a biose do ponto de vista alimentar, mas também investigar localmente se não existe alguma coisa mais específica levando a esse tipo de problema. Bem interessante, é como se a candidíase fosse uma consequência, né, de algo primário que ocorreu antes. Bem interessante. Bem... E aí tem que fazer um estudo certo, né, e não ficar aí medicando. E essas, como elas têm transmissão sexual, é importante tratar o casal, né? Então, às vezes, quando o homem, quer dizer, a mulher tem, sempre o parceiro. Porque mesmo que ele não tenha sintoma, que ele não tenha nada, ele funciona inteiro, né? Então, fica aquele ping-pong. Você trata um, não trata o outro, e a coisa fica voltando toda hora, né? Tem que tratar os dois sempre, né? Com candidíase. Sim. As tem que tratar os dois. Da parte alimentar, o que eu posso dizer, assim, que faz grande diferença, né? Que realmente melhora muito os sintomas, tipo, não consumir açúcar, né? E nessa fase, a mulher tem muita vontade de comer açúcar quando está com candidíase, então retirar o açúcar mesmo. A farinha branca também piora muito os sintomas, e as frutas ácidas também. Então, isso é o que eu vejo que realmente piora. Né? O restante, algumas pessoas tiram isso, tiram aquilo, não faz tanta diferença, mas açúcar, farinha branca e frutas ácidas faz bastante. E a suplementação com probióticos? Probiótico, é bem interessante essa pergunta, porque tem pacientes que pioram com probiótico em alguma fase da candidíase. Aumentam muito, prolifera muito gases, aumentam muito. E aí elas pioram. Então, tem que retirar o probiótico, entrar com a glutamina. A glutamina dá uma ajustada intestinal mesmo, para depois conseguir usar o probiótico. É como se a flora não tivesse nem propícia para receber a bactéria boa. A gente precisa ajustar primeiro, tirando o açúcar, tirando as frutas ácidas, colocando a glutamina, que é um aminoácido específico, aí que ele tem uma função intestinal bem importante, e depois, numa segunda etapa, entrar com o probiótico. E algumas pessoas ficam entrando com probiótico logo no início e piora muito, os sintomas pioram. É interessante isso, né? Então tem a fase certa também de entrar com probiótico. Existe uma proposta de se usar lactobacilos por via vaginal, né? Existe todo um preparo uma composição específica, né, dos lactobacilos aí para fazer aplicação na forma de óvulos vaginais para tentar recuperar a flora, né? Desbiose vaginal aí. Sim. Você tem bons resultados com esses óvulos ou não? Tem uma boa melhora. Tá. Essa sintomatologia também. Uma questão que aí eu acho que ginecologista não deve prescrever, mas eu percebo que funciona é o ácido caprílico, o óleo de coco também local, também ajuda muito nos sintomas. Melhora os sintomas também, o óleo de coco local. Né? Existem outros testes aí que eu já percebi que funciona, óleo de melaleuca, pingar num absorvente, usar na calcinha também os sintomas, sabe, para você continuar o dia, porque é muito ruim, né, quando tá assim com muito sintoma. Então ajuda também, dá uma amenizada. Bom. Interessante. Só conhece corticoide para isso. É bem isso. Então, ó, eu acho que eu vou passar para a gestação, porque senão nem sei se a gente vai conseguir chegar na menopausa, né? Mas vamos para a gestação. Olha só, que tem uma pergunta. Esse aqui a gente até conversou, mas talvez a moça esteja aí, acho legal responder. O colágeno pode aumentar o útero infantil? Há algo para fazer nesse caso? Já perdi 2 bebês na metade da gestação. Olha, geralmente o útero infantil, ele tem
dois mecanismos para promover a interrupção da gravidez. Um deles é o tamanho da própria cavidade uterina, que ela é muito pequena, e acaba, então, promovendo um aumento da contratividade do útero, e isso é que faz interromper a gravidez precocemente. A outra coisa é que, às vezes, não é só o fato de ter o útero infantil, mas de ter o útero com o colo do útero insuficiente. Então, às vezes, um procedimento de cerclagem consegue diminuir a incidência de perda. Mas tem que ser visto com cuidado também qualquer técnica utilizada, porque o que acontece? Esses úteros infantis, eles têm um tamanho de colo do útero que a gente consegue identificar no exame ginecológico muito curto. Então, a cerclagem tradicional, que é feita por via vaginal, nem sempre consegue. Eu estou vendo que a moça disse que já fez cerclagem, mas a cerclagem que você fez talvez tenha sido por via vaginal. Talvez a cerclagem por via abdominal consiga o seu resultado. Então, essa seria uma possibilidade, né? A cerclagem por via vaginal, como ela consegue colocar o útero ao nível do que a gente chama do orifício interno do colo do útero. Porque o colo do útero, imagina que é um tubinho que comunica a vagina e comunica a parte da cavidade interna do útero, né? Ele tem um comprimento ali de mais ou menos pelo menos 2,5 cm até 3 centímetros, 4 centímetros, né? E o orifício interno, então, é a pontinha do tubo que a gente consegue enxergar no exame ginecológico. O orifício interno a gente não enxerga, porque ele está lá dentro, voltado para a parte interna do útero. Então, a colocação de uma sutura ao nível do orifício interno é que talvez consiga dar um resultado melhor. Eu não acredito que a colocação de um pressário, que eu vi surgir aí na pergunta, possa melhorar esse resultado. Não acho que tem muita possibilidade de resolver isso. Eu ouço muito assim pacientes falarem que fiz a cerclagem vaginal e não deu certo. Porque assim, por que não dá para ir direto para abdominal? Ela é muito mais invasiva, né? Isso eu acho que o futuro vai ter uma evolução para isso. Alguns países já pararam de fazer cerclagem por via vaginal porque a incidência de falha é muito grande. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho alguns colegas na Inglaterra que dizem que quando você identifica uma paciente que tem insuficiência cervical, ou faz a cerclagem já antes da engravidar, né? Aí pode ser a técnica por via vaginal, ou pode ser por videolaparoscopia, ou faz durante a gravidez uma cerclagem por via abdominal. Uhum. Porque esse o grande problema. Quando você faz a cerclagem durante a gravidez, nunca você vai colocar o ponto perto do orifício interno do colo do útero. Ele sempre vai ficar abaixo do... Então, se a paciente tiver uma quantidade de colo suficiente para suportar o peso e evitar que a bolsa entre em contato com a vagina, Uhum. com a sutura não ficando tão alta como a gente gostaria que ela ficasse, dá certo, o resultado da gestação é bom. O grande problema é quando a paciente tem colo muito curto, então a cerclagem vai ficar muito baixa, vai acontecer durante a gravidez, o colo vai abrir de dentro para fora, não sei se eu consigo mostrar muito, ele vai abrir, porque é exatamente no lado oposto, eu não tenho flexibilidade suficiente para isso. Mas dá para entender. Que ele vai abrindo e a bolsa vai entrando nesse sentido, né? E aí, quando a bolsa entra em contato com o ambiente vaginal, a gravidez termina. Por quê? Porque o contato com as bactérias da vagina ela é fatal. Ela fragiliza, ela provoca uma irritação. Não precisa nem ser uma infecção, mas essa irritação é suficiente para deixar as membranas frágeis, aí a bolsa se rompe e a gravidez acaba. Né? E isso geralmente acontece lá pela 22ª semana, que é um período em que a gravidez não tem viabilidade. E, infelizmente, acabam perdendo por causa disso. Uhum. Tá, entendido. O colágeno consiga resolver... Nada da alimentação vai resolver o útero infantil, né? Não só o útero infantil, como eu já vi isso aparecer nos grupos que eu trato aí de pacientes que têm insuficiência cervical, e o uso do colágeno melhora o útero. Eu não acredito nisso. Até uma paciente falou, eu usei o colágeno, meu colo... Bom, depois da cerclagem, qualquer colo fica bom.
Ele apareceu lá o colágeno, mas não foi ele o que, né? Fez o Foi o trabalho. efeito placebo. Sim. E aqui tem uma pergunta aqui bem interessante, que aí serve tanto para mim quanto para você. Deficiência de nutrientes. Quais nutrientes gestantes devem estar atentas? Bom, a gente conversa bastante sobre isso, né? E o principal é o ferro, com certeza, né? O ferro. E aí, a partir do segundo, terceiro trimestre da gestação, o cálcio. Mas Sim. o ferro é uma questão assim que até hoje eu não me conformo, porque as pessoas chegam com ferritina lá no pé, que é o estoque do ferro, né? 10, 12, e dizem que não tem, que assim, que o médico, enfim, alguém falou que não tem indicação para repor, né? No máximo via oral, que a gente sabe muito bem que não corrige, né, doutor Ricardo, quando está numa gestação com uma ferritina de 10, 15, né? A gente tem que lembrar que a gravidez é o momento em que a paciente já está com um nível não muito bom, ou mesmo que esteja ali dentro de um razoável, é natural que ela vai ter um consumo do ferro. Mesmo que ela pare de menstruar, mas só que se instalou dentro do útero uma situação de um sugador de ferro, né? Porque o bebê precisa de ferro para a formação dele, para a produção de sangue, de todas as células, né? O ferro não é importante só na hemoglobina, ele tem uma série de outras funções muito, muito importantes, né? E isso, então, extrapola a questão das hemácias, né? Existe uma necessidade de mais sangue, a mulher tem que ter uma maior quantidade de volume de sangue circulando para conseguir a placenta e fazer todo o processo de oxigenação. Então, isso também é uma segunda fonte de consumo de ferro. Uhum. Então, a gente observa, naturalmente, a ferritina começa até em níveis normais, mas vai no segundo, terceiro trimestre, ela vai lá para baixo. E a reposição, eu só a reposição por via venosa, né? A reposição por via oral, a absorção é muito, muito, muito lenta. E claro, acaba com o intestino, né? Das é, pessoas. estômago, intestino, É isso mesmo. fica prejudicada. Então, eu prefiro a reposição por via venosa, né? Hoje em dia existem duas formas de você fazer a reposição. Existe uma medicação chamada Ferrinject, que tem um efeito fantástico, uma administração única, aplicação, né? Que ele já consegue dar uma recuperada fantástica na quantidade de ferro circulando, ou então, uma maneira um pouco mais paulatina, que é o uso de um outro medicamento, que é o Noripurum, né? Que você pode, então, administrando uma ou duas ampolas semanalmente, e isso, com certeza, também vai ter um resultado muito, muito bom. Né? O problema é que o Ferrinject tem um custo muito mais alto do Ele é que bem mais alto, né, o custo dele. o Noripurum, mas em termos de resultado, tanto um quanto o outro. Você falou do ferro, mas acho importante a gente falar também do ácido fólico. Né? Uhum. Não só alimentar, mas o ácido fólico no sentido da prevenção durante a gravidez. E é importante, apesar de que hoje em dia já se sabe que tem uma suplementação de ácido fólico, né? Um enriquecimento de vários alimentos, né? Todas as farinhas têm ácido fólico. Sim. E a própria dieta do brasileiro, por pior que seja, um pouco de verdura, um pouco de frutas aí que né, já tem um suprimento bastante significativo de ácido fólico. Só que a gente tem que lembrar que pelo menos um terço da nossa população tem a presença de alguns fatores genéticos que dificultam a metabolização do ácido fólico. As pessoas às vezes confundem um pouco isso. Existe uma enzima que nós temos no nosso organismo que se chama metileno tetrahidrofolato redutase. A gente até chama de MTHFR para não ficar esse nome. Quem é portador dessas mutações nessa enzima, não é que ela tem dificuldade de absorver o ácido fólico, ela absorve o ácido fólico. Só que o fólico não é o elemento que funciona ativamente dentro das nossas células no processo de divisão celular. Então, o recomendado é que a paciente o metilfolato, porque o metilfolato é o elemento. Então, e aí, tanto para quem tem, para quem não tem essa mutação, é muito mais prático você tomar o metilfolato, porque ele já é o elemento que vai ter a ação intracelular
e vai participar dos processos de divisão celular, diminuindo, então, os riscos de alterações do bebê, especialmente defeitos do tubo neural. E se acredita também que possa ter algum efeito em redução até de algumas síndromes genéticas, né? Especialmente as trissomias, porque quando você vai ter uma divisão celular, você duplica a quantidade de DNA e depois separar esse DNA para as células filhas. E a falta a gente poderia ser responsável por dificultar essa separação, então dando aí origem a Down e outras síndromes parecidas com a síndrome de Down. Elas só não são conhecidas porque elas geralmente acabam terminando em interrupção espontânea da gravidez, né? Uhum. Eu até falo mais do ferro porque, assim, pelo menos para mim, as mulheres já chegam tomando ácido fólico, bastante. Uhum. Parece que é uma coisa que já entrou na cabeça de mulheres que precisam do ácido fólico. O ferro, eu acho ele meio deixado de lado. Não sei se você tem essa percepção. Tenho. As pacientes não... E eu acho que também há uma questão que está ligada até à nossa formação como médico, né? Quando eu estava na faculdade, eu lembro que existia até uma posição meio ideológica contra qualquer uso de vitamina, qualquer coisa na gravidez. Achavam que a alimentação deveria ser o suficiente para a gravidez. Até tinha uma coisa interessante, porque existia uma linha europeia, que era a linha da reposição, aliás, a linha americana, que era a linha mais da reposição, e a linha europeia, que era mais da natureza, já deveria ser suficiente. Né? E os americanos sempre foram muito mais incisivos nas questões da reposição, das necessidades aumentadas durante a gravidez, de todos os aí, não só da questão do ferro, né? Então, sempre a literatura americana foi muito mais positiva e muito a favor da reposição hormonal. E acho que ao longo do tempo isso foi melhorando. Uhum. Uma resistência muito grande dos colegas enxergar a necessidade de ferro através da reserva de ferro. Eles enxergam só através da anemia. Então, você tem anemia... Que é pelo hemograma, né? Trata. E o que nós temos tido como retorno, assim, um pouco indireto, é que a importância de você melhorar a reserva de ferro da paciente, porque isso tem uma repercussão, inclusive, para o bebê, para o feto. Uhum. Você sabe que algumas crianças, quando chegam lá pelo 6º mês, né, de nascimento, de pós né, de evolução, aí, e que eles foram dados só pelo leite materno, algumas começam a apresentar algumas queixas, alguns sinais de deficiência de ferro. E quando você faz a reposição durante a gravidez, a criança nasce com uma reserva maior também. E essa necessidade de reposição de ferro lá no 6º, 7º mês de vida parece que é muito maior do que quando a gente não faz o tratamento. Né? Isso é bem importante, até estão escrevendo aqui a Marlene, algumas pessoas falando qual que é então o nível da ferritina, tá, gente? Porque a ferritina que a gente tem que olhar que é o estoque de ferro, quando olha assim o exame. Uma pessoa falou assim, 30 tá bom? Ferritina 30 é baixa para gestante? É baixa. Eu gosto de 70. Eu acho que 70 é uma ferritina boa, assim, onde a paciente não apresenta sintoma, nem sintoma assim, de cansaço, nem queda de cabelo, nem a unha fraca, tem aquele sono matinal que a gestante já tem. Eu sinto que ele é minimizado aí quando o ferro tá bom. Eu percebo, eu já li alguns estudos e também percebo que faz sentido na prática que diminui a prevalência de depressão pós-parto, quando a mulher tem aí a ferritina adequada já na gestação. Então, isso é bem importante. Mas, ainda assim, né, principalmente as gestantes que não são as suas, né, que outros médicos me encaminham, estão com a ferritina super baixa, não corrigem durante a gestação, acabam não suplementando via endovenoso, né, que é a forma melhor. E aí a gente vê o que acontece depois. Isso aí é bem comum mesmo. A questão do ômega 3 também, né? Puxando ainda das gestantes, também é bem importante. Um tempo atrás não se falava tanto, né? Não, isso começou a ganhar mais fôlego na literatura nos últimos 3 anos, por aí. A suplementação, né, do ômega 3 cada vez mais vem ganhando mais adeptos, né, em função de trabalhos que têm mostrado
uma melhor, não só do desempenho durante a gravidez, uma redução até de sinais de pré, especialmente de desenvolvimento neurológico. Uhum. O desenvolvimento neurológico dessas crianças é melhor. A gente brinca, né, que a ômega 3 é para ficar inteligente o bebê, né? Para ficar... Mas muitos de nós não tivemos acesso ao ômega 3 na gestação das nossas mães, né? A gente é meio burrinho, assim. Isso que eu fico pensando minha mãe não come peixe até hoje, também não suplementou ômega 3, não, que eu sei. Então, né? É interessante isso. Até isso também do ferro que eu queria... Eu vi que alguém perguntou, ferritina 14,5 é ruim? É sim. Uma coisa bem importante que me perguntam sempre. Mas dá para corrigir comendo, com alimento? Não, não se corrige ferro com alimentação. A alimentação, sim, ela vai ajudar para você manter lá um nível bom, mas é para manter, não é para correção. Tem que ser via suplementação, tá? Não tem como corrigir, isso é importantíssimo. Acho que de gestação tá bom, né? Tem mais alguma questão que você gostaria? Gravidez, que é uma coisa que eu falo desde que eu dava aula, não, que a gente tem que prestar atenção, porque a gravidez ela não pode se prestar a ser uma contribuição para a obesidade feminina. Perfeito. Então, eu sempre brincava com os alunos quando eu falava, né? Você pega que não está muito atento às coisas. Então, a mulher casa com 50 quilos, né? Engravida, e aí ela vai, ao final da gravidez, chega a 70 quilos, que é praticamente lá, né, 40% do peso que ela tinha a mais, né? Aí ela tem esse filho e ela consegue voltar para 60. E ela tem outro filho, e aí vai para os 80. Aí ela consegue voltar para os 70. Então ela começou, né, um casamento com 50 e depois o filho já está com 70. Por que é isso? Porque as pessoas confundem muito essa questão do que é a alimentação na gravidez, né? A alimentação na gravidez é só para você manter as suas... Não é para comer por 2, né? Não é para comer por 2, né? O bebê, em termos de necessidade calórica e necessidade de quantidade de alimento, é muito pouco. Se você aumentar 10% na sua questão calórica ao longo da gravidez, você já vai satisfazer completamente as necessidades. Então, eu sempre fico brincando com as pacientes. Cuidado com as mamães e cuidado com as tias que ficam lá tentando entubar a comida. Né? Não, porque tem que comer. Mas tem ascendência, quem é descendente de italianos, de árabe também. Então, precisa ter muito cuidado com isso para não deixar que a gravidez se transforme numa contribuição para a obesidade. Isso, perfeito. Isso é bem, bem importante, porque depois, a longo prazo, tanto para perder peso e mesmo para a saúde, é muito danoso, né? Então, realmente, assim, é o que o doutor Ricardo está falando, é pouco o que precisa comer a mais, né? Às vezes eu passo uma dieta aí bem regrada, a pessoa fala, mas eu não vou passar fome. Aí eu até brinco, falo assim, vamos fazer assim, faz um caderninho, começa a separar o que é fome emocional e o que é fome orgânica. Mas o que é isso? Você tá muito ansiosa, né? Querendo resolver algum problema e você vai lá e come? Isso é fome emocional. Anota no seu caderno. E aí, quando as pacientes chegam na próxima consulta e falam sobre isso, elas falam, nossa, não acredito. Eu não precisava ter comido mesmo nada disso. Realmente eu estava tentando tapar um outro buraco, né? Que não era bem a fome. Bem interessante. Isso é muito importante, né? Uhum. Olha, até tem aqui uma pessoa perguntando por que só nutricionistas receitam o cálcio ômega 3? Acho que é Jaque o nome dela. Não, Dr. Barini receita também, né? Cálcio ômega 3? Tem. Não é só nutricionista, não. É que talvez alguns médicos não receitem por algum motivo, mas normalmente sim. Hoje, sim. Dos medicamentos, dos compostos polivitamínicos, né, que a gente prescreve para a grávida, ele já tem uma quantidade de ômega 3. Né? Tem vários, eu não vou citar propaganda, mas talvez não seja necessário prescrever especificamente o ômega 3 separado do polivitamínico por causa disso. Uhum, sim.
Talvez seja essa a pergunta, né? Em alguns casos a gente acaba colocando cálcio a mais, dependendo do polivitamínico, né? E da fase da gestação também. Aham. Eu ponho a mais, sim. Uhum. Podemos ir para mulheres a partir de 40? Vamos logo, senão nós já Né? estamos... Eu tô morrendo de dó porque tem tanta pergunta boa, mas a gente não está conseguindo responder. Então, eu peço desculpa para vocês, porque realmente, assim, estão várias perguntas super interessantes, a gente deixa para uma próxima. Fazer Depois vai outra. ficar gravado, aí eu vou tentar ler e Uhum. escrever as perguntas. Então, olha só. Mulheres a partir de 40 anos, tá? 40 anos não gestantes até antes da menopausa. Sintomas de queda hormonal, baixa libido, cansaço, insônia, mas não estou na menopausa ainda. O que fazer? Acho que muita gente está perguntando se já pode fazer reposição hormonal sem estar realmente na menopausa. Eu vi É, muitas perguntas desse tipo. eu sou um adepto da reposição hormonal, né? Eu acho que ela é uma coisa muito importante. Ela oferece uma qualidade de vida completamente diferente para as mulheres que fazem reposição do que aquelas que não fazem reposição. E quando começam a surgir esses sintomas, né, provavelmente já vai estar existindo uma baixa da produção da testosterona, né? É a testosterona que tem essa característica. E durante muito tempo a testosterona foi tida como o hormônio dos homens, né? O hormônio masculino, né? E absolutamente isso não é verdade. Eu tenho visto vários autores que trabalham bastante com essa linha da reposição hormonal com testosterona e que apresenta uma série enorme de vantagens, porque a, o grande receio que as mulheres têm quando se fala de reposição hormonal está ligado ao uso do estrógeno, porque o estrógeno tem o potencial de aumentar esse mama. Então, as mulheres que têm, né, de qualquer alteração mamária, eu acho que eu vi até alguma pergunta sobre displasia mamária e reposição, Isso. o estrógeno tenderia a piorar. Então, a nossa tendência é tentar adequar a quantidade de testosterona que cada uma dessas pessoas precisa. Claro que não se pode exagerar, a dose vai provocar fenômenos masculinizantes, então, crescimento de barba, bigode, né? Até às vezes queda de cabelo, significativo. Mas as grandes vantagens da testosterona são, especialmente, primeiro, uma melhora da disposição física, né? Uhum. A disposição emocional também melhora, melhora do sono, né? Da mudança da massa muscular, redução da massa gorda e aumento da massa magra, tem um shift importante que se associa à testosterona. Isso tem um reflexo importante até em evitar a osteoporose, porque quando você melhora a massa magra, e especialmente para aquelas mulheres que trabalham um pouco, né, na parte da atividade física, isso tem um reflexo importante em aumentar a densidade. Portanto, ao longo da vida vai ter um benefício, né? E é mais por aí que a gente deveria buscar esse tipo de reposição. A testosterona, hoje em dia, ela pode ser tanto reposta por via transdérmica, né, através de gel de testosterona, ou através de implantes. Existem implantes que são implantes que você pode colocar, implantes elásticos, que é um material plástico, é um tipo de material plástico que você coloca, deixa ele um tempo, depois você tem que retirar, você tem que remover esse implante, ou implantes, que um dos que eu gosto mais de utilizar, tem uma grande vantagem de ser algo que se desfaça. Ele é absorvível. Você não precisa retirar. Tem essa pequena incisão e tem a colocação de um implante então, por via subcutânea. Você percebe, ele não sente ele colocado depois de aplicação. E ele tem 6 meses. Né? Então, ele tem um efeito muito bom. Eu tenho um ótimo resultado. As pacientes têm ficado extremamente satisfeitas com esse tipo de abordagem, com a vantagem de que está expondo ao paciente a um problema mamário, porque a testosterona, a mama não tem tantos receptores. Quer dizer, tem para testosterona como tem para estrógeno, que são os outros dois hormônios. Claro, Tá.
algumas mulheres, depois que pararem de menstruar, até às vezes de um pouco de estrógeno junto com a testosterona, pode ser feito, né? Dependendo aí do tipo de sintomas, mas a testosterona eu acho que tem sido para mim o foco mais interessante para a reposição, especialmente na fase de transição e depois na fase de menopausa propriamente dita. Tá. E esse implante, ele dá para ser bem personalizado, assim? É bem individualizado ou não? Mais ou menos, você pode diminuir a dose ou aumentar a dose, né? Eles em quantidade de 75 e 150 miligramas, né? Normalmente faz ou a aplicação de 75 ou de 150 miligramas, né? Dependendo aí das necessidades, também do tamanho da paciente, do peso corporal que ela já tem, né? As mulheres que são menores, uma pequena quantidade vai ter um efeito tão bom quanto aquelas que são um pouco maiores, a gente vai colocar um implante com 150 miligramas. Tá. Uhum. Existe também os hormônios que podem ser utilizados, mas a minha preferência é por isso. Tá. Eu estou vendo aqui as perguntas, acho que é tudo em torno desse tema mesmo. Por exemplo, durante a noite, acordo com o pijama molhado e com muito frio. O que fazer? Também, né? É a mesma resposta. Pode ter mesmo, E então, até... os mais comuns aí da fase do climatério são essas ondas de calor, né? A queda da libido, a sensação de ressecamento vaginal, a redução, quer dizer, um aumento do tempo para se chegar ao orgasmo, a redução do número de orgasmos durante a reprodução. Então, são todos sintomas que estão relacionados com a deficiência da progesterona. Até fazendo assim um link com a alimentação, porque muitas pessoas me perguntaram, né, como assim amenizar os sintomas com alimentação, se isso é possível. E tá? Primeira coisa é aquilo que já todo mundo sabe, mas eu vou repetir, né? Quanto mais fresca for sua alimentação, né, baseada em frutas, em legumes, em cereais integrais, em feijão, melhor, tá? Então, quanto mais fresco e menos industrializado, os sintomas eles são minimizados, tá? Com uma alimentação melhor. Água, né? O que eu percebo? Muitas mulheres depois de 40 anos, tem uma queixa, começa a me dizer assim, mas é porque se eu ficar bebendo muita água, eu vou toda hora no banheiro, eu preciso ficar urinando, então eu paro de beber água. Aí eu vejo no exame de sangue que a pessoa está desidratada, né? Então, isso é super importante, gente, não parem de beber água. Parem para ir no banheiro quantas vezes for necessário, tá? Mas isso é muito, muito importante para minimizar os sintomas de mal-estar, tá? Porque dói mais a cabeça se você está desidratado e tudo isso, né? Tudo que vem em torno. Tem alguns aspectos específicos que aí vocês podem até, eu fiz um post relacionado a isso, que eu relaciono a menopausa com a Ayurveda, tá? Então, alguns sintomas específicos, vamos supor, quem tem muito calor noturno, tem que evitar alimentos picantes, porque eles pioram, né? Até o gengibre pioram esses calores, a pimenta. Então, dependendo do sintoma, que são muitos, e aí eu até listei, vocês olhem no post, dá para minimizar também os sintomas com uma alimentação correta, tá? Isso é bem importante. Uhum. Vamos ver aqui, que eu estou preocupada com o tempo, faltam 7 minutos. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu estou vendo que está aparecendo muita gente perguntando sobre cerclagem. Só programando eventualmente uma outra sexta-feira. Então a gente vai poder falar mais especificamente sobre as questões de cerclagem, sobre abortamento, as coisas também sobre abortamento que eu estou vendo por aí, né? Tá. Depois me passa certinho até para eu divulgar para as pessoas também onde vai ser. Sexta que vem, é isso? Sexta que vem, isso. Acho que às 2 horas. Tá, então eu vi bastante pergunta aí mesmo. São pacientes e conhecidas suas. Tá. Eu acho que é isso, né? Pra gente, pro Instagram não derrubar aqui a nossa conexão, porque de repente eles interrompem. Uma pessoa escreveu que estava travando muito. Eu espero que não esteja para todo mundo. Eu estou ouvindo bem. Você me ouviu bem, Ricardo? Durante Não, não tem problema não. É engraçado, vai ouvir a gravação, aí percebo uma tendência para atraso. Pode ser que algumas pessoas já estejam pegando esse atraso ao vivo, mas ao vivo entre nós não estou percebendo. Tá.
Não, aqui tá normal. Ah, é uma pena, foi uma pessoa só que escreveu. Uhum. Mas tá bom, agradeço muito. Depois acho que nós teremos que complementar, porque eu já vi várias perguntas aí que não foram respondidas até da minha parte, mas Aham. aí mais para frente a gente pode marcar uma outra live e falar sobre tudo que faltou. Mas deixa eu só aproveitar, ainda temos aí 5 minutos, pelo que eu estou. Sim, Eu costumo brincar com os pacientes no consultório de uma coisa que eu gosto de repetir e vou perder a oportunidade de repetir. E a gente deve entender a vida da gente num planejamento de saúde também, né? Todo mundo tem vários planejamentos aí de aposentadoria, planejamento de carreira, planejamento. E a gente deve pensar um pouco como é que a gente vai viver quando a gente tiver 50, quando a gente tiver 60, 70, 80 anos de idade, né? E a importância que tenha tanto a questão da alimentação, a questão da atividade física, né? A combinação dessas duas coisas como e até a inclusão dos bons hábitos de vida, não querendo ser só politicamente correto, né? A gente diminuir né, o uso de álcool, especialmente o uso de fumo, né? O cigarro como um pilão muito importante para interromper a vida das pessoas precocemente, especialmente tirar a qualidade de vida, né? Então é pensar um pouco como é que a gente vai querer viver lá na frente, como é que vai querer estar com os seus 70, né? E pensar que a gente pode manter até uma idade bem avançada independente. É isso que a gente tem que sonhar, que a gente não vai depender de ninguém para poder levar a gente para cá, para levar para lá, né? Para fazer nada. perfeito, É isso que a gente tem que perfeito. pôr como planejamento para a vida. E acho que a alimentação é fundamental para você se manter bem, né? Evitar os excessos, né? E nem a obesidade, e nem a magreza excessiva, né? Procurar o termo. E a atividade física ajuda a gente a manter a nossa estrutura ao longo da vida, né? Sim. Aliás, sábado que vem eu vou fazer uma live com o Fabrício, personal trainer, justamente para falar sobre essa importância da atividade física. É que nosso público, pelo menos as pessoas que eu conheço, é bem isso, a gente conversar sobre obesidade. Eu tenho um público que é o contrário, né? Porque são os mais jovens, assim, adolescentes. Uhum, O transtorno alimentar também está muito presente, né? claro. Aí Uhum, também tem essa questão da anorexia, de transtorno para bulimia, uhum. enfim, mas esse público é bem essa linha mesmo da saúde e manter um bom peso para conseguir viver bem e bastante, né? Não, porque isso tem repercussões, inclusive, na fertilidade, né? A Sim. gente sabe que a obesidade tem uma implicação na redução da fertilidade, tem um aumento na incidência de complicações na gravidez, aumento na incidência de abortamentos também, tem essa linha de trabalho que é de aborto. Tá? Nós temos até um trabalho de revisão, está lá no site, se alguém quiser dar uma olhada, né? Uma revisão sistemática falando sobre abortamento e obesidade. Então, acho que é interessante para todo mundo poder dar uma lida sobre isso. Uhum. E esse Perfeito. livro que eu vi que o pessoal está comentando, tem um livro que vai ser lançado futuramente, e a gente vai programar uma live para isso, depois a gente divulga também. É um livro que fala sobre perdas gestacionais, que eu escrevi junto com mais 2 colegas, né? O Marcelo e o Manuel. Manuel Sarno e Marcelo Cavalcante. Na verdade, eles que escreveram uma boa parte, a gente ajudou a organizar, tem vários autores internacionais que participam também, é um livro que está bem legal. Como chama o livro? Perdas gestacionais. Perdas gestacionais, ótimo. Bom. Então, pessoal, muito obrigada aí por tudo, pela presença, pelas perguntas. Obrigada, doutor Ricardo, também aí pela presença de sempre, como profissional na vida. Tá ótimo. Foi muito bom. Vamos programar outro, que acho que a gente vai ter Vamos, que conversar ainda. perfeito, vamos sim. Um beijo, viu? Beijo a todos. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.